Oi, amados. Chegamos no nosso último arcano do naipe de ouros. Estamos vindo do 9 de ouros, que nos ensinou a respeito da suficiência, a respeito do alto valor. No 9 de ouros é o momento onde a gente encontra e de alguma forma consegue consolidar a nossa fé. A gente reconhece as nossas capacidades, a gente reconhece que consegue se sustentar na vida, na matéria, a gente encontra o nosso valor pessoal. Os arcanos do tarô, eles não necessariamente representam etapas fixas na nossa jornada. É importante isso ser ressaltado. Caso contrário, dá a impressão de que a gente tem sempre metas a alcançar. Não é bem por aí. Um exemplo, se o 9 de ouros representa essa suficiência, esse valor reconhecido em si mesmo, não quer dizer que a gente não terá os apegos do 4 de ouros. Não quer dizer que a gente poderá se sentir desamparados no 5 de ouros. Não quer dizer que a gente não deva circular o nosso valor no 6 de ouros. Então nós podemos dizer que os arcanos acontecem todos ao mesmo tempo enquanto a vida passa. Isso por si só nos lembra de que a vida não é estática, que as coisas não acontecem necessariamente como uma linha direta, como uma jornada onde você só sobe, por exemplo. Não é bem assim. Os altos e baixos, eles acontecem o tempo todo. Às vezes a gente está mais estável, às vezes menos, e assim a vida é. Mas então, vamos lá. Vamos para o 10 de ouros. Chegamos no arcano final, numerado aqui do naipe de ouros. Vamos chamar o 10 de ouros de continuidade. Por que continuidade? Observe que na nossa carta, no nosso arcano, na nossa ilustração, nós vemos o nosso guerreiro observando uma cidade junto de uma criança e de um ancião. As moedas estão espalhadas pela cidade. Ninguém as detém fixamente. O que então o 10 de ouros representa? Se no 9 de ouros nós encontramos o nosso valor pessoal, a nossa solidez, a nossa fé, aquilo que a gente reconhece em si mesmos, o 10 de ouros representa o que fica depois que a gente reconhece quem a gente é, qual o nosso valor, mas que não depende da gente mesmo para poder ter continuidade. O que eu quero dizer? Nós podemos enxergar o 10 de ouros como as ações que ficam além do tempo, das ações que ficam marcadas mesmo que você não esteja mais presente. A nível material, nós podemos dizer que o 10 de ouros representa as heranças, por exemplo. Aquilo que você deixa para os outros, que você deixa para os familiares, ou que você recebe. Então a pessoa que deixou a herança não necessariamente precisa estar presente para que o que ela deixou seja continuado na matéria. Um outro exemplo do 10 de ouros são os atos. Aqui mais do que nunca nós podemos e devemos considerar os atos na nossa matéria. O naipe de ouros fala sobre sustentação na matéria, mas não necessariamente sobre posses apenas. O que seria essa sustentação, essa continuidade aqui no 10 de ouros? Uma pessoa está em crise e você a acolhe, e você traz bons conselhos, e você está ali presente naquele momento tão difícil da vida dela. Mesmo que o tempo passe, essa pessoa poderá recordar do que você fez por ela. Esse é o 10 de ouros. O 10 de ouros é o que fica além de nós mesmos. Aquilo que se instala além da nossa presença. Aquilo que fica mesmo que a gente não esteja ali na vida daquela pessoa ou naquele momento mais. Ele não representa necessariamente o que é deixado depois que a gente morre, por exemplo. Ele representa o que é deixado enquanto a gente está vivo. Então o 10 de ouros, o máximo que a gente encontra aqui a respeito da matéria, do elemento terra, sob a visão do tarô,
é a continuidade, é o legado. Então você constrói, você se fortalece, você perde, você troca, você espera, você trabalha sem esperar nada em troca, você reconhece o seu valor, reconhece o seu ritmo, suas habilidades, mas o ápice de tudo isso é o que fica depois de tudo isso, enquanto tudo isso é construído. Então, um conselho, uma palavra, uma memória de valor que outra pessoa tem de você, isso pode ser traduzido como o próprio sagrado em eternidade marcado na vida da outra pessoa ou de alguma outra situação. Então, o 10 de ouros é o momento onde o guerreiro ele não precisa mais estar atuando. Aqui nós vemos as duas gerações desse guerreiro, a criança e o ancião. Os três observam o que foi deixado. Eles não precisam mais fazer nada. Então a gente não precisa necessariamente trazer como um legado, uma herança, coisas grandes, mas coisas verdadeiras. Os toques que a gente deixa em outras pessoas de forma verdadeira, esses sim, podem ser vistos como o 10 de ouros. Oculto, junto ao 10 de ouros, nós encontramos o arcano maior número 10, aqui está a roda da fortuna. A roda da fortuna por si só representa o constante giro da vida, que não depende da nossa vontade. A vida está acontecendo o tempo todo. Não vai ser a partir do nosso controle que as coisas vão deixar de acontecer. Então a roda gira, aqui no 10 de ouros, o guerreiro segue outra jornada, segue outra direção. O trabalho que você exercia hoje em dia você não exerce mais, mas o que ficou por onde você passou? O que ficou mesmo que você não siga mais aquela mesma direção de antes? O que você deixou como pegadas no caminho? Essa é a roda da fortuna aqui no 10 de ouros. A roda gira, ela te leva em outra direção. Você precisa amadurecer outras áreas da sua vida, mas o que você deixou? O que você deixa? Nós também devemos considerar aqui o arcano maior 19. 1 mais 9, 10. O Sol está aqui contido. O Sol vai representar a própria presença do sagrado. Os momentos de alegria, os momentos onde você sente que não precisa dizer nada, em que você apenas sente a presença, sente uma alegria contida, sente um êxtase por estar vivo. Esse é o Sol. Então o Sol contido no 10 de ouros, ele vai representar justamente aquilo que se eterniza na matéria. Uma pessoa que deixou um livro escrito, por exemplo, todos aqueles que lerem aquele livro não precisam necessariamente estar em contato com aquela pessoa que escreveu o livro para que o livro tenha algum impacto. Um filme que foi gravado, uma novela que foi gravada, uma série, coisas que têm valor, coisas que têm impacto emocional, simbólico na vida das pessoas e que são deixadas, tudo isso é o 10 de ouros. E o Sol aqui contido representa que algumas dessas coisas que são deixadas, elas tocam e de alguma forma elas permanecem na memória. Mesmo que o tempo passe, você se recorda daquele momento, daquela pessoa que falou determinada coisa na sua vida e que de alguma forma pode moldar a sua visão de mundo em relação ao que é o ser humano, a generosidade humana, a compassividade humana. Tudo isso é o toque do sagrado contido nas ações humanas. Nós também podemos reduzir aqui o 10 ao 1. 1 mais 0, 1, nós encontramos o arcano maior do mago. Porém aqui o mago já não aparece como um as inicial. Ele retorna ao as, mas ele já tem experiência. Ele já entendeu a respeito do ritmo, da fundação, dos apegos, do desamparo, da circulação. Então aqui a gente começa um novo emprego, um novo projeto, algo que nos dá sustentação na matéria, mesmo que a gente não precise mais de dinheiro, ou quando a gente ainda precisa do dinheiro, a gente já não é mais o mesmo
depois que a gente passa por algumas camadas de experiência durante a nossa jornada de vida. Então, o apego inicial, aquele apego que pode soar infantil no início, você já entendeu que ele não é sustentável, você já sabe o resultado que ele pode te trazer se você continua apegado ali. Você já entendeu que você precisa de alguma forma medir a sua generosidade na hora que você está dando o que você tem ou o que você é. Você observa até que ponto você pode ir, você observa o que o outro está te oferecendo, você observa se tem harmonia, por exemplo. Então, a partir do novo giro que o mago nos traz, aqui ele já tem a maturidade para poder lidar com a matéria. Então, a gente encontra novamente o As de Ouros como potencial no próprio 10 de Ouros. Então, mesmo que o guerreiro não precise mais agir ali naquela cidade, por exemplo, não quer dizer que ele precisa necessariamente cruzar os braços e não fazer mais nada. O que ele deixou construído fica, não depende mais dele, mas ele pode consolidar outras estruturas durante seu caminho. E aí ele retorna no As quando ele reconhece novas habilidades, novas vontades, novas direções que ele pode construir na jornada dele. Um outro exemplo, antes da gente finalizar aqui, do 10 de Ouros, é um grande exemplo que a gente tem de continuidade e de legado, foi o que Jesus deixou. Mesmo que seja há 2000 e tantos anos atrás, o que ele deixou ainda é eterno, ainda tem valor. Mesmo que ele não esteja presente de forma física na nossa vida, o que ele deixou é uma continuidade do sagrado, do Espírito, de Deus. Isso tudo pode ser traduzido também como 10 de Ouros. Porém, quando a gente fala da obra de Jesus, a gente está colocando um patamar extremamente elevado. A ideia não é necessariamente nos levar a fama, sucesso, poder, reconhecimento mundial. Mas tem mais a ver com, mais uma vez dizendo, o que você deixa durante o seu caminho que é realmente verdadeiro, ético e de alguma forma conectado com o sagrado. Mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja uma conexão que você não precisa explicar. O gesto e o exemplo já falam por si só. E quando a gente trata aqui do naipe de ouros, da jornada da matéria, a gente precisa considerar que, mais uma vez falando, nem toda construção material necessariamente precisa ter um desenvolvimento espiritual. Muitas pessoas conseguem construir impérios, mas não necessariamente estão conectadas com o sagrado. Isso representa que a vida material, ela funciona, ela tem o seu modo de funcionamento, mas não quer dizer que uma pessoa com todo esse império, como exemplo, ela tenha sentido de vida, ela tenha a verdadeira paz, ela consiga realmente usufruir do que ela tem. Claro que uma coisa não está conectada com a outra. A riqueza não quer dizer sinônimo de afastamento de Deus, pelo contrário, ela pode estar estreitamente alinhada, ou não. Então, quando Jesus foi tentado no deserto, por exemplo, quando a sua fé foi testada, ali ele pode representar exatamente as questões de valor da matéria, do corpo, da integridade, que não tem preço. Quando ele foi tentado, por exemplo, em usar o próprio poder para dominar o mundo, isso de alguma forma representa que o poder da matéria, ele pode ser um dos mais tentadores. Então, se a fama é prometida, se a riqueza é prometida, se o poder é prometido, até que ponto isso não pode nos desalinhar de Deus? Ele recusou a proposta de ser imperador do mundo, porque estava muito além da sua própria missão. Ele recusou também a ideia de transformar pedra em pão, porque, como ele mesmo disse, nem só de pão vive o homem. Então, às vezes a gente pode sentir que a matéria nos falta, mas o que nos falta realmente é o pão nosso de cada dia,
ou o que nos falta é alguma carência que a gente gostaria de alguma forma cobrir, que a gente gostaria de alguma forma sanar. Não que isso não possa ser sanado, mas nem tudo é resolvido pelas posses, nem tudo é resolvido pela matéria, nem tudo é resolvido pelo dinheiro. Às vezes são questões que devem ser trabalhadas de outra forma. E quando ele foi tentado a pular, porque assim os anjos o protegeriam, o acolheriam, ali foi um dos grandes testes de fé. Ou seja, não quer dizer que porque a gente sente fé em determinados momentos da nossa vida, que a gente deva ultrapassar os limites da razão. Então a nossa fé, ela, de alguma forma, ela também precisa ser estruturada. Por isso que a gente trabalhou a fé aqui no elemento terra, no naipe de ouros. Caso contrário, a gente testa a fé, a gente pode se frustrar diante dos resultados. Isso pode nos levar a uma descrença, um afastamento do sagrado, justamente pela falta de critério e bom senso. Então tudo deve ser medido, equilibrado, vigiado. Diante disso, nós seguimos adiante agora. Vamos entender o que os arcanos da corte do naipe de ouros nos ensinam. Até logo.